Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos visitantes. Boa tarde, queridos que nos acompanham através das nossas redes sociais. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez para começar uma classe bíblica online. Hoje é sábado, dia 20 de novembro, exatamente 16 horas, e tem aqui do meu lado o meu amigo e irmão em Cristo, irmão Pedro, que é lá da nossa igrejinha de Jardim São Manuel, e hoje ele estará conosco dividindo a palavra de Deus. Eu quero agradecer a sua presença, sei que a semana foi corrida, sei que provavelmente hoje você gostaria de estar dormindo ou gostaria de estar em um lugar para poder relaxar e, pelo contrário, você está aqui assistindo a nossa live sedento pela palavra de Deus. Então, eu te agradeço porque é um privilégio estudarmos a palavra de Deus e é um privilégio maior ainda estudar junto a você esse livro tão querido que é a nossa Bíblia Sagrada, que é o nosso manual da vida. Não é verdade, Pedro? Então, irmãos, eu quero iniciar essa classe bíblica te agradecendo, porque se ela existe por causa de você. Caso contrário, não teria razão para existir a classe bíblica, né? Então, antes da gente começar as nossas atividades de fato, eu quero passar para vocês as nossas redes sociais, tudo bem? Vocês aí que estão nos acompanhando pelo Facebook, YouTube e Instagram, nossas redes são bem simples, tá? São apenas 2 redes, mas estamos transmitindo em 6 lugares ao mesmo tempo. Vamos lá. A primeira rede é da nossa igrejinha de Jardim São Manuel. Você acompanha lá pelo Facebook, YouTube, Instagram e TikTok pelo seguinte nome: IASD São Manuel NO. Repetindo, IASD São Manuel NO ou IASD São Manuel NO. IASD é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. NO é de Nova Odessa. E somos o São Manuel. Então, IASD São Manuel NO. Mas não somente essas redes, estamos transmitindo também pelo nosso distrito. O nosso distrito é composto por 4 igrejas. Uma delas é a Igreja do Jardim São Manuel. E tem também a Igreja de São Jorge, tem a Igreja de São Domingos e tem a Igreja do Bordon. Todas essas igrejas juntas formam o Distrito São Jorge. Então está aí na sua tela. Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, Distrito São Jorge. Facinho nos acompanhar. Basta você curtir nossa página no Facebook, nossas 2 páginas, né? IAS de São Manuel NO e Distrito São Jorge, no Facebook, se inscrever nos nossos canais do YouTube, nos seguir lá no Instagram e no TikTok. Vai ser um prazer compartilharmos a palavra de Deus juntos, né? Vai ser um prazer enorme e o privilégio vai ser todo nosso aqui da equipe da classe bíblica online. Nesse momento eu gostaria de mandar alguns abraços. E a primeira que vai receber o nosso abraço é a Edilane Souza. Edilane, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você acompanhando nossa live mais uma vez. Você esteve aqui semana passada. Eu anoto, irmãos, eu anoto num caderninho lá uma lista de chamada para ver quem é que está participando. Brincadeira. Edilane, eu sei que esteve conosco porque semana passada ela foi uma das participantes. Deus abençoe você e sua família, tá bom? Eu gostaria de mandar mais abraços para outras pessoas também, só que para isso vocês precisam deixar um recado no Facebook ou no YouTube. Pedro, muitas pessoas pegam e falam para mim assim: Denilson, estou adorando a classe bíblica, está sendo muito bom. Mas eu fico pensando assim, essas pessoas, eu não vejo o nome delas na live. Elas estão acompanhando, só que elas não deixam um comentário. Se elas deixarem um comentário, eu vou ter o maior prazer de mandar um abraço para elas. Mas o Hugo, por exemplo, lá no Instagram da nossa igreja de São Manuel, o Hugo acabou de entrar. O Hugo e sua esposa Isabel provavelmente estão nos assistindo. Então, um grande abraço para esse casal lindo que hoje esteve nos visitando lá em nossa igreja, não é verdade? Quer mandar um abraço? Manda aí. Um abraço aí, querido e amado irmão. Muito feliz pela tua presença na igreja hoje. Ok? E deixa eu ver se mais alguém entrou. Pode estar entrando, mas como não tem um nome, eu não posso mandar um abraço para você. Deixa aí um oi, um boa tarde. Eu quero muito mandar esse abraço para você, tá bom? Esse daqui é o Pedro, meu querido amigo e irmão em Cristo, que congrega comigo lá na igrejinha do São Manuel, no Jardim São Manuel, né? Sim. Pedro, o espaço é todo seu agora. Muito feliz em estar aqui. Espero que você aí também do outro lado esteja feliz também
porque o propósito é levar a paz, a harmonia em cada lar, para que você tenha a certeza de que o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro, é um Deus do impossível, como tocou agora o hino. Então é um motivo de muita satisfação estar aqui e saber que você está aí do outro lado também, nos prestigiando e mais ainda, prestigiando o nosso Deus, o nosso Pai, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quer mandar um abraço para alguém especial? Sempre tem, né? Não posso deixar também de mandar um abraço, né? Um salve aí para todos os irmãos de Nova Odessa e de toda a região, porque temos muitos, né? Muitos irmãos por essa região. E um beijo no coração de cada um. E também, com certeza, a minha esposa está também nos prestigiando. Fique à vontade, minha querida, quiser mandar alguma pergunta aqui, um salve, fique à vontade, viu? Ok? Eu ia falar para você, experimenta não mandar um abraço para a esposa, que hoje você dorme no sofá. Eu vou pedir para você fazer uma oração inicial, só que antes posso mandar mais alguns abraços? Sim. Olha só, quero mandar um abraço, primeiramente, né, a mulher que me trouxe a este mundo, né, minha querida mãe, e meu pai também que está assistindo, meu querido pai. Mãe Maria das Graças, pai Eduardo Araújo, muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se à vontade para poder perguntar, para poder comentar. É um prazer ter a participação e a presença de vocês. Mas não somente a minha mãe e o meu pai. Quero mandar um abraço especial também para a Elaine, a Elaine do Silvio, né? Casada com o Silvio. Elaine está nos acompanhando lá pelo YouTube da nossa igreja. Elaine, seja muito bem-vinda. Não só ela, mas como seu esposo. Tá aí, ó. Tá marcando ali, ó. Deus abençoe a todos e boa tarde a todos. Então, um prazer, tá? Silvio e Elaine participando conosco. E uma pessoa que eu senti falta semana passada. Estava aqui, ó, batendo o cartão, picando o cartão, né, toda semana. Só que semana passada ele não esteve. Aí eu mandei, o que aconteceu aí? O meu querido amigo Jair Mota. O Jair Mota, ele é pai do Tiago, da Mariana. Então, Jair, obrigado pela sua presença, que está falando lá de Registro, estado de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo e participe, tá? O tema hoje é muito gostoso, você vai gostar bastante do tema de hoje, tá bom? E deixa eu ver se tem mais alguém aqui pelo Instagram. Por enquanto não. Então são esses os nomes. Faz a oração inicial pra gente. Vamos orar então. Poderoso Deus, nosso Pai. Obrigado, querido Deus, porque aqui estamos em boa circunstância de vida e saúde. Senhor, que o seu Santo e bom Espírito possa estar nos dando discernimento para que venhamos entender a Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra é santa, como o Senhor é santo. Poderoso e amado Deus, peço por aqueles que estão aí ligados, Pai, também nos assistindo, e alguns que precisam de alguma cura, esteja aí com algum problema, que o Senhor possa estar ali. O seu santo e bom Espírito leve o refrigério a cada um, Senhor. Poderoso e amado Deus, que o Senhor nos guie, nos oriente. É isso que eu te peço, não porque haja algum mérito em nós, Senhor, porque somos pecadores, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Vamos lá, então. O tema de hoje é que rufem, né? Fala, né? Os tambores. Peregrinos no deserto. Pedro, é interessante esse tema, porque assim, até hoje nós estávamos falando sobre temas que existem na Bíblia. E dessa vez a gente pegou uma história de um povo. Então essa é a nossa primeira classe bíblica temática. Temática não relacionada com um tema, né, necessariamente, mas uma classe bíblica diferenciada que vai falar sobre uma história de um povo específico e, por incrível que pareça, nós extrairemos dessa história lições preciosíssimas para a nossa vida.
Pode ter certeza disso. Cada pergunta aqui de hoje tem um propósito especial para você, para a sua vida. Então, fique aqui conosco que hoje a live vai ser uma bênção. Se Deus quiser, e Deus quer, tenho certeza, vai ser uma bênção. Peregrinos no deserto. Antes, vamos estabelecer algumas coisas. Às vezes vamos falar hebreus, às vezes vamos falar israelitas. Só para deixar bem claro, hebreus são os descendentes de Abraão. Eles são chamados de hebreus. E os israelitas são os descendentes de Israel. Então, tanto hebreus quanto israelitas, aqui vai dar na mesma, porque o povo que foi para o Egito, que ficou cativo no Egito, são todos descendentes de Israel, que é descendente direto de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? Descendente era neto, né? Neto de Abraão, Jacó, que depois passou a ser chamado Israel. Então aqui, tanto faz a gente falar hebreus ou israelitas, nesse caso a gente está falando do mesmo povo. E eu quero fazer a introdução, posso? Deixa eu ver. Ademir Moreira, quero mandar mais um abraço aqui, ó. Antes, ó, Ademir Moreira, nos acompanhando pelo Facebook. Grande abraço, viu, Ademir? Para você, toda a sua família. Deus os abençoe. Fique aqui à vontade para poder perguntar, tirar qualquer dúvida, tá bom? Deixa eu ver, o Jair Mota... Jair Mota teve um pequeno imprevisto semana passada. Semana passada estava no trabalho e meu celular descarregou e não foi possível assistir. Eu fiquei triste, mas hoje estou aqui novamente. Deus abençoe. Amém. Já deixa o celular na tomada, viu, Jair? Não se esqueça. Vamos lá. Peregrinos no deserto, Pedro. Deus fez aliança com Abraão, nosso pai da fé. Nosso pai da fé. Está lá em Hebreus 11, né, na galeria dos heróis da fé, Abraão é o principal de todos. Dizendo que sua posteridade seria numerosa como as estrelas do céu. Isso a gente encontra lá em Gênesis capítulo 15, verso 5. No entanto, seus descendentes seriam reduzidos à escravidão e afligidos por cerca de 400 anos. Alguns versos depois, no verso 13, a gente encontra isso. Imagine, Deus fala para Abraão, você terá uma descendência numerosa, porém eles serão reduzidos à escravidão. Duro ouvir isso, né? O livro de Êxodo tem seu início na escravização dos israelitas. Só que Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar os hebreus, operando milagres por intermédio desse servo, Moisés, conduzindo o povo rumo à terra prometida de Canaã. Essa é a nossa introdução e com base nessa introdução nós começamos a nossa primeira classe bíblica temática com a seguinte pergunta: qual foi a última praga derramada sobre o Egito? Porque a gente já começa sobre desde a saída dos hebreus do Egito até a entrada na Terra Prometida. Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, qual foi a última praga derramada sobre o Egito e por que nessa praga que você vai falar, por que necessariamente o sangue do cordeiro deveria ser pintado nos umbrais da porta? Responde para a gente, por favor. Microfone. Queridos, os umbrais deveriam ser pintados, pois arqueologicamente falando, os egípcios gravavam seus nomes e sua história em pedras, para que fossem lembrados na vida após morte. Certo. Eles tinham esse costume. Tinha esse costume, conforme acreditavam, né? Então vemos isso em grandes monumentos de pedra no Egito, como as pirâmides, não é isso? As pirâmides eram o quê? O túmulo dos faraós. Tem gente que acredita que as pirâmides tinham compartimentos assim que levavam para lugares misteriosos, mas não, eram túmulos. Túmulos. E por exemplo, nem todos podiam construir grandes monumentos, né, de pedra. Sim. Porque não tinha dinheiro, né, não tinha, situação financeira não ajudava. Por isso gravavam seus nomes aonde? Nos umbrais. Os umbrais eram feitos do quê? Eram feitos de pedra. De pedra também. Pedra, porque ali eles podiam colocar os seus nomes naquela pedra, que de certa forma era um costume dos egípcios. Eles faziam isso, Então, eles acreditavam na vida após morte. Acreditavam porque com tanto tempo ali, né, eles foram pegando os costumes dos egípcios, não é isso? E o que mais? Para garantir o quê? O acesso à vida após a morte.
Olha aí. É uma doutrina pagã Porque e enganadora, né? Aí dá para ver o quê? Que nessa época já tinham aquela crença na vida após a morte. Eles haviam sido contaminados por costumes pagãos. Contaminados. E como até hoje, né? Quantos e quantos, né, não tem essa crença, né? Na reencarnação, né? Que vão... E uns reencarnou e que vai ser rico, ou que foram ricos, algum rei, e etc. Então, isso aí já vem desde o Antigo Egito. E pior, alguns acreditam que são reencarnados até em animais, Sim, até em plantas. Sim, olha que absurdo. Meu Deus do céu, isso olha é um que absurdo. absurdo. Então, isso meio que começou lá no Egito. É um sistema, um costume pagão. Por isso, Deus pediu que todo nome gravado nesses umbrais fosse coberto pelo sangue do Cordeiro. Olha aí, já mudou. Uma lição de graça e justificação pela fé. Graça, acredito eu, porque a pessoa não precisava fazer nada para poder merecer a salvação. Sim. E por que justificação pela fé? Por que a fé estava envolvida nessa questão do sangue do Cordeiro? Vamos ler? Vamos ler. Ler isso aí? Eu gostaria de ler algumas passagens. Você pode passar então. para mim? Então vamos. Vamos ver então. Em Êxodo 12, 7, 12 e 13. Certo. Eu vou abrir minha Bíblia. Irmãos, abram a sua Bíblia aí também em casa, tá? A gente já vai colocar aí na tela para vocês lerem, mas peguem o costume de folhear as páginas da Bíblia, tá bom? Êxodo 12, 7. 7, tem vários aqui, 12 a 13, 29 a 32. Vamos ver, Êxodo 12, 7, né? Então vamos lá. Na tela para os irmãos, Êxodo 12, versículo 7. Você quer que eu leia enquanto você vai... Você já está achando aí, né? Êxodo 12, 7. Diz assim. Obrigado. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Agora a gente já pula para o 12 e 13, né? Isso. Verso 12. Vamos intercalando? Um eu, um você? Isso. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Agora você, 29 a 32. Vamos lá. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão, e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim.
Sabe o que eu vejo aqui, Pedro? Eu vejo como se ele tivesse em total desespero, Faraó. Vão embora, leva tudo que vocês têm, some daqui. Porque analisando a história do Êxodo, vemos que essa foi a 10ª praga e foi a pior de todas, porque houve morte. Já as 9 anteriores foram pragas que infelizmente já eram para ter afrouxado o coração do faraó, mas ele se manteve irredutível. Então a 10ª e última praga foi, infelizmente, a morte de todos os primogênitos. Agora, você não me respondeu, eu vou pedir para você colocar o microfone perto da boca. Sim. Por que tem a ver com justificação pela fé? A questão do sangue nos umbrais. O que esse sangue significava para eles? Tá com dúvida? Tá nervoso? Vou dar uma pista. Dá. O sangue, ele cobre qualquer coisa que a gente tente fazer. Qualquer caminho que a gente tem que seguir por conta própria não é suficiente. O sangue tem que cobrir qualquer tentativa frustrada nossa de obter a salvação. Que sangue precioso é esse que já estava simbolizado no livro de Êxodo? Aliás, no livro de Êxodo. Esse sangue representava o sangue de quem? A graça não é de graça, totalmente de graça. Custou o sangue precioso de Jesus. Então é o sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Amém? Amém. Vou falar um negócio pra você. Fica tranquilo, bebe uma aguinha. Você tá nervoso, vamos lá. Não muito. Então, pergunta número 1 respondida. A última praga foi a morte dos primogênitos e o sangue do cordeiro representava o sangue de Cristo, igual você disse. Pergunta número 2. Deus, por meio de Moisés, ele realizou muitos milagres, mas tem um em especial que é considerado o maior milagre de todos. E essa é a pergunta que eu te faço. Qual foi o grande milagre realizado por Deus durante a fuga dos hebreus em relação aos egípcios? Vamos lá então, vamos ler Êxodo 14, 5 e 7, né? Isso, Êxodo 14, 5 a 7. Já está na tela. Diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isto que fazemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Perfeito. Mais algum? 5 a 7. 11. Até o 13, né? Então vou ler do 11 ao 13, você lê o próximo. Sim. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Aí o verso 12, que vai até o 13, né? Sim. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui a gente vê o povo se lamentando, né? Eles eram muito resmungões. Sim. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Tem mais? Agora é o 23, não, 21 ao 23. Você pode ler para a gente, por favor? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalerianos, até ao meio do mar. Beleza. Agora eu vou ler do 27 até o 28, tá? Sim. 27 até o 28. Irmãos, aqui a gente está pegando alguns trechos, porque a história ela é um pouco longa, então estamos separando apenas alguns trechos, resumindo um pouquinho da história, tá bom? Do 27, então, até o 28. 27 e 28, vamos lá. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Verso 28. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. E vamos ler, eu já vou ler o 31 aqui, que é o último. Sim. Eu tinha esquecido de colocar o 28, está aí o verso 28 para vocês lerem. E agora o verso 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Eu quero que você comenta com a gente essas passagens sobre o poder de Deus, sobre os hebreus que eles resmungavam. Você pode passar para a gente assim, o seu ponto de vista pessoal a respeito desse grande milagre? Nós, quando nós vamos em algum lugar, nós costumamos deixar uma ponte para voltar. Deus é diferente. Ele derruba a ponte. Então o que aconteceu? O mar se fechou. Mesmo que eles quisessem voltar, já não conseguiam mais voltar. Mesmo que eles tivessem medo, ou se arrependessem, por que eu saí do Egito, por que eu fiz isso? Tem isso, não tem? Da pessoa se arrepender e querer voltar atrás. Mas já não dava mais. Não tinha como voltar. E nós vamos ver mais para frente, em algumas passagens aqui, não sei se convém agora ou daqui a pouco, que o povo murmurava muito. A gente já leu nessas passagens que o povo já estava murmurando logo no comecinho, né? Por que você tirou de nós de lá? A gente vai morrer na mão dos egípcios agora. Sim. Então, havia com certeza arrependimento, né, de ter saído. Mas não dava mais para voltar. Agora nós vamos ver aí muitas coisas que vão acontecer. Porque o deserto, como que ele era durante o dia? Ele era extremamente quente durante o dia. E à noite? Extremamente frio. Muito frio. Muito frio. Muito frio. De congelar a pessoa. De congelar. Porque Deus escolheu levar o seu povo, então, por um lugar assim. Que provavelmente o povo iria morrer, né? Iria morrer. Mas aí fica uma lição de que Deus, né, o que ele faz? Não era um povinho. Muitos podem achar que era um povinho que estava indo. Eu até há pouco tempo achava que era um povinho. Umas 200 pessoas. E agora você vê, contando entre crianças, mulheres, quanto que era? 2 milhões. Tem noção? Olha, eu moro em Nova Odessa. Quer dizer, moro em Santa Bárbara. Morava em Nova Odessa, aliás. Nova Odessa só tem 60 mil habitantes. Pensa quantas Nova Odessas dá 2 milhões. Olha. É muita gente. Então, mas aí fica uma lição. Deus estava fazendo o quê? Preparando esse povo. É uma lição. O deserto é uma lição.
Qual é o deserto da tua vida? Qual é o deserto da tua vida? Deus está te preparando. Deus está me preparando. Como Ele estava preparando esse povão, que não era um povinho, para terra que emanava leite e mel. Leite e mel, a terra prometida de Canaã. Eles não podiam simplesmente sair do Egito e já entrar lá com todos os seus costumes pagãos, de jeito nenhum. Com toda a sua idolatria, a sua soberba. Eles tinham que perder isso no deserto. Sim. Por meio de uma comunhão constante com Deus. A gente vai estudar daqui a pouco sobre os mandamentos também. Então era necessário que o povo fosse restaurado. Exatamente. Agora, Deus está fazendo o quê? Comigo, com você aí, do outro lado. Ele está nos preparando agora para Canaã celestial. Amém. Então é um preparo que não é fácil. Quantas dificuldades você encontra na vida? Eu encontro na vida. Quantas e quantas? Cai, levanta, levanta, cai. É a preparação. É uma preparação. Amém? Que Deus nos ajude, amém. Amém. Que Deus nos ajude nessa preparação. Qual que deve ser o deserto da minha vida, da tua vida? Vamos segurar na mão de Deus que Ele vai nos ajudar a vencer. Amém. Eu quero colocar um comentário aqui que você vai ficar feliz. Rosalva Lumena, né? Artes. Orgulho de meu marido ser homem de Deus. Não, pera só um pouquinho que eu coloquei o comentário de Jair Mota por engano. Vamos lá. Agora sim. Orgulho de meu marido ser homem de Deus. Vou chorar. Ó, toma um papelzinho aqui. Chorando no papelzinho aí. Eu sou chorão, você sabe, hein? Você sabe, vou chorar aqui. Mas vou me controlar. Controle-se, né? controle-se, homem. Obrigado, Rosalva. Obrigado, meu amor. Te amo. Não preciso falar mais nada, né? Seja muito bem-vinda, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Pedro, você falou uma coisa interessante. A gente já parte para a pergunta número 3, porque Deus tirou esse povo do Egito, não é para ficar debaixo do calor do sol e para poder morrer congelado de noite. Ele começaria a operar milagres. Eu acho que o primeiro milagre, eu não sei se a gente colocou, deixa eu só ver na colinha nossa aqui, se esse primeiro milagre envolve essa questão do sol. Eu acho que envolve, hein? Tá aqui? Deixa eu ver se está no nosso verso. Tá sim. Eu quero que você fale sobre os milagres que Deus realizou, além desse, de abrir o Mar Vermelho. Eu quero que você fale sobre os milagres que Deus realizou no meio desse povo, enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto. Fiquei um pouco emocionado aqui, mas vamos lá. Bola para frente. Queridos, depois, vamos imaginar que depois que atravessou o Mar Vermelho, veio a primeira crise. Olha aí, a primeira crise. Por quê? Porque acabou a água. Como que eles usavam? Hoje é cantil. Lá usava muito aquele couro de cabrito, né? Que fazia aquele cantil e colocava água ali. Água dentro. Então, acabou a água. Então, o primeiro milagre foi o quê? A água da rocha. A água da rocha. Qual que é essa passagem, a água da rocha? Nós podemos estar lendo Êxodo 15, 24. Então, vamos lá. Êxodo 15, Êxodo capítulo 15, verso 24. Porque a gente já vai eliminando um por um, né? Só complementando, após a crise da água, veio a crise do alimento. Você já vai dar um apanhadão geral aí, né? A crise do alimento. Já pensou alimento para esse povão, que não era povinho? E aonde que eles iam conseguir esse alimento? Iam plantar, fazer uma hortinha ali, plantar milho para colher espigas. No meio da areia? No meio da areia. Não tem como, né? O que eles podiam encontrar lá cavando eram serpentes, né? Escorpiões. Então aí veio a segunda crise, foi o alimento.
Aí nós vamos estar lendo agora, então, o Êxodo 15, 24, Êxodo 16 também. Certo. Tá Então bom? vamos lá. Vamos no primeiro, em Êxodo 15, vamos pegar ali dos versos 23 ao 25, que diz: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, o milagre da água que você está falando é quando Moisés lançou uma árvore nas águas, e ela deixou de ser amarga e passou a ser doce. Eles tinham água para beber. Sim. Êxodo 16. 15, 23, 25. Agora é o 16. Vamos lá em Êxodo 16. Vou colocar aqui no jeito já. Êxodo 16, versos 13 a 15. Me corrija se eu estiver errado. Acho que é isso mesmo. Vamos lá. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então aqui temos dois alimentos para comer. Você pode falar para a gente quais são esses dois? Vai ter o tempo de angústia, o tempo de perseguição. E para muitos vai faltar o alimento e vai faltar água também. Não é isso? Sim. A palavra de Deus diz que a água se transformará em sangue. E novamente nós vamos ter esse maná. Novamente nós vamos ter água cristalina. Muitos ficam com medo. Tem muitos irmãozinhos que quando vê uma pregação, imagina: nossa, perseguição, eu vou passar fome, eu vou passar sede, vou passar frio, vou ficar no mato, vou me esconder. Irmãos, para aqueles que forem selados, como diz a palavra de Deus, não vai sofrer. Nós não vamos ter, por exemplo, aquelas guloseimas, né, de uma mesa farta, como muitos imaginam, né, como muitos até preferem, mas nós vamos ter o alimento necessário. Você vir um pouquinho mais para cá. Isso. Vamos ter o alimento, o suficiente para nós. Como aquele povo no deserto também tinha o suficiente para eles. E interessante que não precisamos ter medo. Não é isso? Que esse alimento de Deus, ele tem tudo. Tudo. Ele tinha tudo que o ser humano precisava. Tudo. Naquele flocozinho, né? Aquelas escamas que escamazinhas, formavam né? Pão, E um pão, um maná. Sim. Então ali tinha de tudo que o homem precisava. E com a esperança também de chegar numa terra que emanava leite e mel. Nós aqui estamos vivendo com uma esperança de ir para um lugar em que as ruas são de ouro, que ali tem o alimento que nós nunca imaginamos que existe. Deve ser muito mais saboroso do que existe hoje. Muito mais saboroso, porque se Deus faz alguns alimentos, alguns alimentos, né, tão saborosos para nós aqui na terra, imagina lá no céu. Eu quero falar sobre mais alguns outros milagres, podemos? Podemos.
Deus proveu água, Deus proveu alimento, mandou não apenas o maná, como codornizes, deu carne para eles comerem. Porque eles reclamaram, quero carne, quero carne. Rasgavam. Que coisa, né? Não precisava da carne, né? Se for ver. Não. No Egito nós comíamos carne. Não comiam nada, passavam fome no Egito, né? Mas enfim, é a falsa ilusão de que no Egito a vida era melhor. Sim, ilusão. A vida Falou no tudo, mundo né? Ilusão. é uma ilusão. A vida no mundo não é melhor. Tem gente aí, inclusive um pastor conhecido da nossa igreja disse uma vez assim, num dos seus sermões, por que a pessoa tinha saído da igreja? Aí a pessoa falou, porque na igreja tem muita gente falsa. Aí o pastor perguntou assim, mas e no mundo? Tem gente falsa? Aí a pessoa falou, muito mais do que na igreja. Aí o pastor simplesmente chegou para a pessoa e falou, então por que você não sai do mundo? Vamos para a igreja. Né? Que tem menos, né? Vou para a igreja que tem menos. Então, é isso aí, né, gente? O mundo é uma ilusão. A gente tem que estar dentro da igreja, tem que estar firme nos propósitos do Senhor. Agora, não precisava de carne, mas deram carne para eles, né? Enfim, eu tenho uma passagem aqui que a gente passou em branco, não sei se você vai falar sobre o calor do dia, vai falar ainda ou a gente deixou passar em branco? Você que sabe. Vamos ler? Olha lá, irmãos, está lá em Êxodo, capítulo 13, verso 21 e 22, na sua tela aí, ó. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite. E durante a noite, aliás, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que cuidado Deus tinha com o seu povo, hein, Pedro? Não deixava eles passar nem frio e nem calor. E não só isso, lá em Neemias, que completa muito essa passagem, Neemias capítulo 9, 19 e 21. Vamos ler esse 9, 19 a 21 então. Tá. Olha só que texto lindo, irmãos. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E vai até o 21. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. 21. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. Agora o que eu quero que você comenta, o que isso significa, Pedro? As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. O que isso significa? Que as vestes deles não envelheceram e os pés deles não se incharam. Que milagre que era esse que Deus estava fazendo no meio deles, em relação às roupas e aos calçados? Isso aí é uma prova de que o milagre de Deus na nossa vida. Uma prova do milagre de Deus na vida. Porque o que Deus deseja para você? O que Deus quer para mim, para você? Deus quer o melhor. Sempre o melhor. E daqui a pouco nós vamos passar para a parte da lamentação, do porquê, né, que alguns não conseguiram chegar. Não é isso? Sim. Porque não acreditava. Muitos não conseguiram chegar. Isso por quê? Porque não acreditava na possibilidade de chegar na Terra Prometida. Então, se você fala assim, eu não consigo, né? Não vou conseguir sobreviver aqui, nesse deserto, porque a minha roupa vai acabar, meu calçado vai acabar, eu não vou conseguir. De fato, não consegue. Por quê? Porque não crê, não tem fé. E o mesmo aconteceu com
Josué e Caleb, né? Os outros disseram, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Tá bom, não consegue. Então, não vai conseguir, não consegue. Não tem fé, não consegue. Por que os dois conseguiram? Porque tiveram fé. Que acreditaram. Acreditaram. Então, são os 12 espias, né? Isso, aqueles que acreditaram, eles ficaram vivos. Tiveram suas roupas, não deteriorou, né? Esse é um milagre, a roupa não se gastou. Não se gastou. O chinelo não gastou. Você compra um chinelinho hoje, malemar dura 2 meses. Isso. Então tudo é fé. É crer no poder de Deus. Amém? Amém, amém. Tem mais um aqui, ó. O que aconteceu em Êxodo 17, 3 e 6? Vamos ler? Vamos. Aí você comenta pra gente, tá bom? Tá. Porque tem 2 passagens em Êxodo que falam sobre rocha, água da rocha. Mas não é a mesma rocha. Tem irmãos que confundem. Não é a mesma rocha. Êxodo 17, na sua tela aí, ó. Verso 3. Primeiro, verso 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? E o verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. A rocha de Horebe. A rocha de Horebe. Saiu água dela. Pode falar. Pode falar. Eu prefiro que você fale. Essa rocha, Deus, imagina, irmãos, você está no meio do deserto e simplesmente Deus fala, ó, fere a rocha, dá uma batidinha na rocha aí, ó. Aqui ele pediu para falar, né, para ferir a rocha, né? Deus pediu para ferirás a rocha. Deus pediu para ferir essa rocha. Essa é a grande diferença. Tem uma outra rocha. Não é a rocha que era Jesus. Essa não é a rocha que era Jesus, que simbolizava Jesus. Mas ali simboliza Jesus, obviamente, né? Jesus é a fonte de água viva, não é verdade? Então, Deus pediu, ó, fere a rocha. E está escrito no verso 6. Vou colocar aí para vocês, ó. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Ou seja, ele feriu a rocha do jeito que Deus tinha mandado. E saiu água da pedra. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse caso, saiu água do meio da rocha. É ou não é um milagre? Milagre. Quer comentar? Senão a gente pula. Não, pula. Pode pular. Pergunta número 4. O nosso tempo tá indo bem rápido, né, Pedro? Vamos lá, ó. Você falou aí sobre Josué e sobre Caleb, né? Quem que era Josué e Caleb? Nós sabemos que Deus, acima de 20 anos, morreram todos. Mas por quê? Eu imagino que é por causa da murmuração, por causa da falta de fé. Entendeu? Você comentou sobre Josué e Caleb aí. Sim, porque eles têm a ver com essa condenação do povo, dos 20 anos para cima todo mundo morre? Essa é a pergunta número 4. Parece que teve até Deus tem um limite. O povo murmurava muito, né? Termina seu raciocínio, por favor. Deus, ele queria o melhor para o povo, né? Deus sempre quer o melhor para você, o melhor para mim. E só que tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E Caleb, o que ele disse? Josué e Caleb, o que ele disse ao Senhor? Se agradar de nós, nós iremos. Se o Senhor se agradar de nós, nós iremos. Pode ler Números 14. Vamos lá então. Números 14. Capítulo 14, qual que é o verso? 26 a 30. 26 a 30. Vamos lá, eu vou pegar aqui rapidinho. 26.
Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Até que verso? Até o 30. 28. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Pode continuar. Isso serve de lição para nós. Nós estamos passando pelo nosso deserto. Mas nós falamos assim: não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Irmãos, a palavra tem peso. A palavra tem peso. E se você está dizendo que não vai conseguir, realmente não tem como, porque Deus, Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Se você está dizendo que não vai conseguir, é porque você não tem fé, porque você não quer. Porque se eu quero, o que aconteceu com Josué e Calebe? Eles queriam e tinham fé. Diziam que ali tinha gigante, né? Sim. É o relato dos espias, né? Deus mandou 12 espias para a Terra Prometida. 10 voltaram com relatos negativos. Enquanto Josué e Calebe voltaram, não é terra que mana leite e mel. É terra boa para plantar. Não olhou para o perigo, né? Não olhou, tem um gigantezinho lá, mas com o poder de Deus a gente vence facinho. Não é verdade? Exato. Então Deus, ele está do lado daquele que quer as bênçãos, quer a salvação. Porque é triste, você vai ser pai ainda, né? Se Deus quiser, um dia eu vou ser pai. Amém. Você oferece algo com uma alegria para o seu filho, achando que ele vai ficar feliz, aí ele olha para você e fala assim: não quero, não gostei. E você veio com aquela maior felicidade na rua, né? Olhando ali, né? Os minutos para chegar, para falar para o seu filho: olha aqui o que o pai trouxe para você. Aí você diz assim: não quero, mas não gostei. Deve ser triste, né, para Deus saber que seus filhos tinham rejeitado as bênçãos que ele queria derramar sobre seu povo. O que aconteceu então? Morreu. Acima de 20 anos, só ficou Josué e Calebe. Nem Moisés ficou. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Eu quero ler alguns textos aqui, rapidinho com os irmãos. Ainda no livro de Números, capítulo 13, eu vou colocar vários aí para a gente ganhar tempo, tá bom? Verso 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 3. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Um de cada tribo, né? Eram 12 no total. Aí a gente continua aqui, no verso 25. Pula lá para o 25. 25 diz o seguinte: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. A gente já pula para o 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram gigantes, né? Fala perto do microfone. Sim. Agora o verso 30 a 31. Aqui, Sim. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Né? Verso 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 33. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores.
e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Aí entra o 14, né, Pedro? O 14 que você já deu uma lida, já deu uma passada, né? Você leu dos versos 27 até o 30. E tem aqui, só para completar, vou colocar mais um versinho aqui, que é o capítulo 14, do 6 até o 11. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um ato desesperado de Josué e Caleb de tentar convencer aquele povo que a terra era boa. Não, gente, não desiste. A terra é boa. É só a gente ir em nome do Senhor que nós prevaleceremos contra os gigantes daquela terra, porque é uma terra boa. Vamos confiar em Deus que Ele tem o melhor para a gente. Se a gente não confiar, a gente não entra nessa terra. Mas, pode falar. Mas a maioria fez o quê? Murmurou. Murmurou. Porque aquele povo ali era considerado uma congregação. Era como se fosse uma igreja. Tá certo? E nós, no dia a dia, você vê muito isso. A pessoa murmurando. A pessoa está precisando das bênçãos de Deus e está até tendo as bênçãos de Deus. Mas ela não consegue ficar sem murmurar. Você já viu pessoa que murmura de tudo? Eu conheço algumas. E eu posso falar que, às vezes, até eu fico murmurando demais. Olha a lição aí. Olha a lição, né? Serve para mim. Então, isso é uma lição muito boa para nós. Que nós não devemos murmurar. Uma que Deus sabe realmente o que é bom para você. Deus sabe o que é bom para nós. E Ele vai querer sempre o melhor. Às vezes você acha assim, não, eu estou precisando de mais. Preciso de mais. Mais e mais. Só que Deus sabe que o mais não vai ser bom para você. O mais, ele vai ser ruim para você. Mas você não se conforma. Você diz, não está bom, não quero assim. E o mais importante para cada um de nós, queridos e amados do meu Pai, é a salvação, é a sua santificação. Porque aqui vai tudo queimar, vai tudo ser queimado. E Deus tem o melhor para você e tem o melhor para mim. Amém? Amém. Se você continuar lendo o relato de Êxodo capítulo 14, você verá que por causa desse ato do povo de Israel, ninguém de 20 anos para cima, igual você falou, iria entrar na terra prometida. O castigo dado ao povo é de que a cada dia espiado na terra, né, foram 40 dias de expiação. Cada dia contaria como se fosse um ano no deserto. Ou seja, espiou a terra durante 40 dias, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Esse foi o castigo, 40 anos no deserto. Para que toda aquela geração corrupta morresse e pudesse assumir a terra prometida, uma nação, vamos dizer, um pouquinho melhor. Porque eles também murmuravam, eles também tinham seus defeitos, não é verdade? Eu quero ler uma coisa aqui, alguns comentários que colocaram. Olha só, o Jair Mota, ele comentou o seguinte: creio que o relatório negativo dos 10 espias contaminou todo o povo, mas o relatório dos 2 espias, Josué e Caleb, era positivo, cujas palavras de conquista Josué sabia, cujas palavras eram de conquista. Josué sabia da promessa de Deus. Oh, glória. Nota 10, Jair. Josué acreditava na promessa, sim. Ele complementou. Então, Jair, é exatamente isso. Tanto Josué quanto Caleb. Isso. Os dois acreditavam na promessa, mas o povo resolveu ouvir
o relato dos 10, da maioria, né? Dos negativos. Dos negativos, né? Quanta gente, ó, isso é uma lição para a gente também, Pedro. É interessante esse bate-papo que a gente está tendo, porque é uma história antiga, um relato antigo, mas como que serve para a gente? Quantas vezes no nosso meio em que a gente está inserido, conhecemos pessoas negativistas, pessoas que murmuram, pessoas que não enxergam coisa boa em nada. E aí uma ou outra... Terrível. Uma ou outra são positivas, são otimistas. E o que acontece? Muitas vezes essa maioria negativista acaba contaminando todo lugar, todas as pessoas que estão naquele lugar. E isso pode acontecer dentro da igreja. Exatamente. Murmuração dentro da igreja. Isso contamina, irmãos, isso é uma praga, é uma coisa demoníaca. Eu falo que é demoníaco mesmo, porque em igreja é lugar para habitar o Espírito de Deus, não espírito de fofoca, de contenda, sabe, de qualquer coisa que o diabo tente, que o diabo leva no mundo. A gente não tem que deixar essas coisas dentro da igreja, Como a pregação de hoje, você tem que estar feliz. Nosso irmão Antônio, que esteve conosco na live da semana passada. Não, é isso que pregou hoje. Que você dentro da igreja, esqueça o que é ruim. Você está ali para quê? Para louvar e engrandecer o nome de Deus. Então, quando você está louvando e engrandecendo o nome de Deus, você vai ficar carrancudo? Não, é motivo de alegria. Você tem que ficar sorrindo. Feliz. Com máscara ninguém vê a gente sorrindo, mas a gente tem que sorrir. Sorrir com os olhos aí. Só de dar aquelas ruguinhas assim no canto, já sabe sorrindo. Que já está sorrindo. Então é isso, Deus se alegra, né? Amém? Amém. Então, beleza. O comentário de Josué foi muito bem-vindo, foi muito bem colocado também. O Joaquim, quero mandar um abraço para ele, está nos acompanhando pelo YouTube. Joaquim Vitorino da Silva. Boa tarde, Denilson. Ô, Joaquim. Pedro. Feliz de você estar aí, prestigiando. Isso aí. Agora, tem também mais outros comentários aqui, ó. Temos o Leandro desejando uma boa tarde pra gente, está acompanhando Leandro. Lá pelo... o Leandro Silva, isso, Leandro Silva. Silva. Nos acompanhando pelo Facebook lá do nosso Distrito São Jorge. E além dele, temos a participação também da Raquel, casada com a esposa do Rui, né? Ô, irmã Raquel. A Raquel diz o seguinte: que bênção, glória que Deus seja louvado, exaltado e glorificado para todo sempre. Amém. 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 Então vamos lá. Tirando esse comentário, parabéns pelo trabalho. Joaquim, Deus seja louvado. O mérito não é nosso de forma alguma. O mérito é todo de Deus. Estamos aqui para cumprir o ID, que é pregar a palavra de Deus para as pessoas. Tá bom? Mas Deus seja louvado. É lógico que essas palavras incentivam a gente a continuar no trabalho. E muito. E irmãos, eu falo para vocês, orem por esse ministério. Eu posso dizer que Classe Bíblica Online é um ministério. Sim. Orem, porque suas orações nos fortalecem a continuar cada vez mais no estudo da palavra de Deus e levar o melhor para sua casa, para sua família. Orem por nós, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para sa.cantore, lá no Instagram, para o Luiz Miguel 19, também no Instagram, e para o HJO Anifer. Eu ainda não consegui pronunciar. Depois você deixa um comentário aí no Instagram, quem é você, aí eu já vou decorar o seu nickname com o seu nome, eu mando um abraço direto para você, usando o seu nome, tá bom? O Tony Avanço também, Tony, Gleida, lá do São Jorge, estão nos acompanhando. E o Tony estará conosco daqui 2 semanas falando sobre princípios de alimentação. Eu esqueci o nome agora da live, mas daqui a pouco eu pego aqui, mas fala sobre alimentação. Ele estará conosco. Muito importante. Tony, grande abraço para você e sua família. Viu, Tony? Vamos continuar então? Por enquanto são esses os comentários, tá? Não tem mais nenhum aqui no jeito. Então, Maria José Leite. O Tony Avanço, desculpa. A minha sogra aqui, ó. Maria José Leite. Maria, grande abraço. Você, quer dizer, a senhora, o Valdir, a Verônica, o Renato, a Jéssica, o pequeno Mateus. Grande abraço para todos vocês. E tomara que a Neca esteja bem aí. Neca é uma cachorrinha que infelizmente foi atropelada, mas ela está bem, está se recuperando, graças a Deus. Vamos lá então? A consequência da rebelião contra a liderança de Moisés e Arão, a gente já sabe. Sim. Todo mundo... Vamos ler essa passagem?
é Números. Qual 6? A gente já respondeu a 7, vamos voltar na 4, tá? Existiu uma consequência. Parece que toda vez que havia uma rebelião no meio do povo contra a liderança, acontecia o quê? Resultava em quê? Essa rebelião. Podemos ler uma passagem bíblica? Fala pra gente que passagem está. Números 16, 1 a 3 e 30 a 33. Certo. Números 16, 1 a 3. Corá, filho de Izar, enquanto Pedro está achando ali na Bíblia, já vou lendo para vocês, tá, irmãos? Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão. Esses nomes é uma história muito comum que a gente ouve, né? Corá, Datã e Abirão. Né? Vamos continuar lendo. Filhos de Eliabe e Ion, filho de Pelete, aliás, filhos de Ruben. Continuando. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Ou seja, não era qualquer pessoa, não. Eram pessoas de renome no meio daquele povo. Sim. Continua lendo. Verso 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo. O Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O que eles estavam querendo dizer com isso? Como assim? Por que vocês estão se exaltando sobre nós? O que eles estavam sentindo em relação à liderança? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Eles estavam insatisfeitos. Insatisfeitos com a liderança, né? Pertinho do microfone, por favor. Insatisfeito com a liderança. Isso acontece hoje? Nossa, o que mais acontece no nosso meio, né? Eu queria que você falasse, não necessariamente da nossa igreja, tá? Nossa igreja é uma bênção, tá, irmãos? Mas eu queria que você falasse, Pedro, o que acontece no nosso meio quando existe rebelião? Sabe, qual que é o resultado de uma rebelião dentro da igreja? Tenta dar um esboço geral do que acontece conosco. O principal e terrível resultado é a parte espiritual da igreja, que é muito importante. Porque uma igreja que não é espiritual, que é material, ela não anda, ela não cresce. A igreja espiritual, ela se preocupa em salvar almas para Deus. E a igreja material, ela se preocupa consigo mesma. Consigo mesmo. Cada um se preocupa consigo mesmo. E isso é terrível. É terrível. Porque aí começa a vir as picuinhas. As fofocas. As intrigas. Porque uma igreja espiritual, onde tem pessoas espirituais, não vou dizer que seja 100%, né, de pessoas espirituais, porque existe aquelas que estão no leitinho, né, como diz a palavra de Deus. Estão caminhando lá, estão engatinhando, né? Mas até mesmo nessas pessoas, a gente vê uma espiritualidade. Entendeu? Até mesmo nelas. Aí o que falta nelas, você vai com jeitinho, com amor, com carinho. Não é isso? E essas pessoas se sentem bem, acolhidas, né? Acolhidas no nosso meio. Agora, você chega numa igreja que não tem espiritualidade, a pessoa coloca o pé na porta e ela sente que ali não há alguma coisa errada, né? Não tem muitos que falam assim: nossa, eu senti um ambiente pesado. Sim. Tem gente que fala assim? Sim. Nossa, eu muito mal aqueles irmãos olhou no meu rosto, muito mal. Então, irmão, isso é um caso para pensar, porque a rebelião, a primeira coisa que ela causa é isso aí,
ela tira a espiritualidade Da igreja inteira. da igreja inteira, da igreja inteira, da congregação inteira. Pedro, o que acontece quando você deixa um tomate podre dentro do saco com tomates bons? Volta e meia você vai no saquinho, eu costumo às vezes pegar um pouco mais, né, para a semana, tem que ir lá e ficar tirando, né, aqueles que estão estragando, né? Se você não tirar. Se eu não tirar, eu vou no final da semana, se ficar ali, eu vou lá ver, não tá, estão todos podres. Estão todos podres. Só que Deus, na sua misericórdia, é interessante isso, irmãos. Deus não tira ninguém. Ele quer que todos se salvem, sem exceção. Olha que interessante. Todos. Porque a palavra de Deus diz que não pode tirar o joio do meio do trigo. Sabia? Porque se tira o joio, acaba tirando o trigo junto. Ou então ele fica sem apoio. Então é um apoiando o outro. Precisa dos dois. Só que tem que ter espiritualidade. Não pode ter rebelião, como nós estamos dizendo. Eu queria falar uma outra coisa, posso? Essa lição vale somente para a liderança, porque aqui a gente está falando sobre revolta contra a liderança, né? Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e seu irmão Arão, que era o sumo sacerdote. Essa rebelião também, além desse comparativo que a gente está fazendo com a liderança da nossa igreja e de tantas outras denominações, né? Dos pastores, padres, arcebispos e tudo mais, né? Além da rebelião contra os nossos superiores na fé, vamos dizer assim, esse texto também vale da rebelião que nós temos contra as entidades políticas que foram estabelecidas democraticamente, porque eles foram lá instituídos. Deus permitiu. É papel do cristão se rebelar contra, por exemplo, um presidente, um governador ou um prefeito? O cristão ele deve se rebelar contra essas autoridades políticas, sendo que Deus estabeleceu eles lá? Nós temos a prova disso, que Deus não se agradou dessa rebelião. Ela teve um prejuízo muito grande. Teve consequência. Teve consequência. Posso fazer uma coisinha? Pode. Vamos projetar e depois você comenta? Vamos. Qual texto que a gente vai ler? Porque a gente já leu um pouquinho, né? A gente já leu do 1 até o 3. Agora, do 30 ao 33. Vamos lá, irmãos. Versículo 30 até o 33 de Êxodo 16, tá bom? Verso 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Verso 31. E aconteceu que, acabando ele quem? Moisés. Acabando Moisés de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Verso 32, vamos até o 33. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Homens que pertenciam a Corá. Ali entra Datã e Abirão. Isso. Porque estava todo mundo junto. 33. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Pode continuar com o comentário. Então é terrível, né? A terra abrindo-se, né? E ali sendo vivos, né? Engolidos, né? Isso dá para ver o que? Uma insatisfação de Deus. E isso serve também para os nossos dias. Não é isso? Porque tem muitos que se revoltam contra Deus e chega a falar coisas absurdas. Você vê que quando uma pessoa desfaz de Deus, e muitas vezes publicamente, a consequência para essa pessoa é terrível. E nós, no dia a dia, eu já vi, você também, um desastre, né? Tem aí muitos vídeos, né, que a gente vê no YouTube, de pessoas que desfez, né,
da divindade, né? Sim. De Deus. E o que aconteceu com elas? Morte. 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 Não tem outra saída. Felizmente não. Contra Deus, morte. Porque quem não é Morte. a favor de Deus, é contra Deus. Jesus Cristo disse, quem comigo não ajunta, espalha. Espalha. Então acabou. Quem tem um filho de Deus, igual a gente está estudando numa lição que a gente chama de lição de escola sabatina, que é o nosso guia de estudos semanal, né? Diz, quem tem um filho de Deus, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Não existe meio termo. Ou é sim, ou é não. E isso também vale em relação à liderança. Eles se opuseram contra a liderança de Moisés e Arão, né? Então é uma liderança estabelecida por Deus. Então temos que tomar o cuidado, né? Temos que nos colocar. O que a gente pode fazer pela nossa liderança? Em vez de se rebelar contra eles, o que a gente pode fazer por eles? Contribuir, né? Somar. Somar, né? Orar por eles, né? Porque a gente só vai agregar valor quando a gente demonstrar a nossa preocupação. Eles foram lá instituídos por Deus. E somente Deus pode tirar eles. Não é o ser humano que vai tirar. Sim. Quer comentar? Porque tem muitos que reclama disso, reclama daquilo, mas não faz a parte dela. Não faz nada. Isso que você mencionou, né? Ela não faz nada para mudar. Então, o bonito é o quê? É eu fazer algo. É eu fazer a minha parte. Contribuir com a minha parte. Porque se eu ficar olhando aquele que está errando, fazendo errado, e não fazer nada, na verdade eu estou sendo pior do que ele. Por que eu estou sendo pior do que ele? Porque além de não fazer nada, eu ainda estou denegrindo, muitas vezes, a imagem dessa pessoa. Não é isso? Sim. Eu estou denegrindo, sendo que eu poderia ter ficado calado e sendo diferente, sendo melhor, fazendo a minha parte ali, a minha contribuição ali. Não é isso? Se você não trabalha, você atrapalha. É mais ou menos isso. Exatamente. Quem não trabalha, atrapalha. Pode ter certeza. Aí a pessoa pode até falar, não, pelo menos eu estou quietinho ali, não estou dando trabalho para ninguém. Não. Na igreja, quem não trabalha, atrapalha. Porque ou você faz, ou você não faz o trabalho de Deus. Né? Felizmente. Pedro, o nosso tempo está muito curto, a gente vai ter que dar uma enxugada, sim, tá? Talvez não dê tempo de ler todos os versos. Pergunta número 5. Quantas vezes Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra? Que eu sei, 2 vezes, né? Por que 2 vezes? Sem ler verso bíblico, a gente vai falar depois das referências. Na realidade, Bebe uma aguinha ali. Melhorou. Agora eu vou tossir. Melhorou. Como era um costume daquele povo lá do Egito, dos egípcios, de tudo gravar em pedra, para que, imaginando que aquilo ali ia ficar muito tempo, até mesmo para a eternidade, e durar até a reencarnação daquele indivíduo, como, né? Eles acreditavam, a hora que ele voltasse. Então, como aquele povo pensava dessa forma, então Deus pensou assim, quem sabe eu escrevendo na pedra, esse povo vai obedecer, esse povo vai dar crédito. Aí Deus escreveu em pedra, para que ficasse gravado aquilo ali, simbolizando o mandamento eterno. Quantos foram? Igual, por exemplo, o pensamento que tinham os egípcios. Não é mesmo? Está escrito vai durar pela eternidade. Pela eternidade. Então, e o pensamento, né, de Deus provavelmente fosse esse. Tá certo? Quantos foram os mandamentos escritos nessas tábuas? Foram 10.
Ali estava a lei cerimonial envolvendo sacrifício de cordeiro, isso, aquilo, porque tinha lei cerimonial. Era a lei cerimonial que foi gravada na pedra? Não. Era a lei de saúde que foi gravada na pedra? Não. Era a lei moral? Moral. Moral. O que você pode dizer a respeito dessa lei? Para que servia a lei? Na realidade, essa lei, ela não é lá do Éden, ela é do céu, essa lei. E nós sabemos que o primeiro que não obedeceu a essa lei foi Lúcifer. Ele foi contra o governo de Deus. Contra o governo de Deus. Então, o primeiro a transgredir essa lei foi Lúcifer lá no céu. E essa lei, como estudamos hoje na lição, né? Comentamos hoje, essa lei é para o nosso bem. Essa lei é unicamente para o nosso bem. Para o bem dos filhos de Deus. Amém? O Silvio uma vez disse, que eu lembro da frase dele, a lei é como se fosse um espelho. Quando a gente olha para a lei, nós conseguimos enxergar as nossas imperfeições. A lei não está ali para nos salvar. A lei também não está ali para nos redimir. A lei está ali para apontar as nossas falhas. Porque a lei, ela é exatamente isso, um espelho. Ela aponta aquilo que está errado na gente, porque a lei de Deus é perfeita. Por que a lei de Deus é perfeita? Porque perfeito é Deus, aquele que a escreveu. A lei são 10 mandamentos no total, sendo que do 1º ao 4º mandamento é um relacionamento vertical, que você para com Deus, e do 5º até o 10º são 6 mandamentos, é como se fosse o relacionamento horizontal, que é você para com o seu próximo. Então, a lei, ela foi feita de forma perfeita. Não existe nada que tenha faltado que não esteja incluído nessas 10 leis. Pode comentar. Tão perfeita que o não matar, ele também é uma lei que até aquele que é contra Deus, respeita. Olha que maravilha. O ateu, pergunta para o ateu se ele acha certo matar. Moralmente não é certo matar, né? Ele vai dizer que não, que não. Então, a lei, ela abrange tudo, né? As leis civis que existem, ela é tirada da lei de Deus. Sim, sim. É tirada da lei de Deus. A nossa Constituição, né? É tirada da lei de Deus. Não existe como governar sem a lei de Deus. Nós não entendemos como que Lúcifer conseguiu ver, como que ele conseguiu enxergar defeito nessa lei. O pecado, ano que vem a gente vai falar sobre uma live chamada A Origem do Pecado, e infelizmente essa é uma coisa que nós não temos resposta. Não adianta, irmãos, vocês mandarem perguntas das quais nós não teremos resposta. E uma delas é, como surgiu o pecado? É um mistério. Nós não sabemos dizer para vocês como que surgiu o mistério. Nós sabemos dizer por que ele surgiu. Mas como ele surgiu no coração de um anjo de luz, um anjo que era na Bíblia, é uma curiosidade bíblica, inclusive, você não encontra a palavra Lúcifer na Bíblia. Mas Lúcifer, em grego, é Luciferre, que significa portador de luz. E portador de luz, sim, nós encontramos na Bíblia, que diz referência a esse anjo que se rebelou contra Deus. Então, Lúcifer, nome grego dele, né, portador de luz, simplesmente surgiu o pecado em seu coração e a gente não sabe explicar. A gente tem a garantia de que na nova terra não haverá pecado, o pecado não vai surgir no nosso coração, porque a lei de Deus estará cravada em nossa mente, em nosso coração,
porque ali do nosso lado terá Jesus Cristo com as marcas na mão, porque ele foi pregado na cruz para nos salvar do pecado. A gente vai estar ali pelo amor de Cristo, né? Gratos pela sua redenção. Não vai ter como pecar dessa forma. Com tamanho ato de graça, ao vivo ali do nosso lado, não tem como pregar. Quer comentar? A gente tem assim uma pequena noção de como começou o pecado. Lúcifer, querendo ser mais do que Deus, ele se sentiu no direito de querer ser mais do que Deus. E Jesus veio e ele nos deu uma lição. A lição é que eu tenho que fazer com que você se sinta mais do que eu. Jamais eu posso fazer você se sentir menos do que eu. Por isso Jesus disse assim, que o maior sirva o menor. O menor será maior no reino de Deus, será né? maior no reino de Deus. Olha que interessante, né? Só que em relação a essa questão da origem do pecado, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe numa próxima live. Foram 2 vezes que Deus escreveu. Por que 2 vezes? Uma só não bastava? Por que ele teve que escrever uma segunda vez? O que aconteceu que foi preciso ele escrever uma segunda vez? Moisés é revoltado, né? Por quê? Eu quero que você fale pra gente. Moisés se revoltou, por quê? Ele veio com o maior carinho, né? Com aquelas tábuas em seus braços, né? E viu aquele povo ali daquela forma, né? Já tinham feito um bezerro de ouro, né? E o pior de tudo é que até Arão, o sumo sacerdote, participou. Exatamente, da construção do bezerro exatamente. de ouro. Aquilo, imagina eu, você, né? Sendo ali um intermediário, né? Não era? Sim. Um intermediário. Porque de repente você vê que o seu trabalho não valeu nada, não significou nada. Aí o que ele fez? Jogou aquelas pedras ali no chão e virou em pedaços. Deixa eu fazer uma pergunta para você. As tábuas da lei, elas eram uma aliança de Deus com o povo, né? Inclusive, isso está numa próxima pergunta. Eu já posso colocar aqui na tela, por causa do tempo? A pergunta número 6. Lá em Deuteronômio, gente. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 a 13. Olha só o que diz aqui. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Verso 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, ou seja, a aliança que Deus estava firmando com o povo era para que eles obedecessem os mandamentos, os estatutos de Deus que estavam cravados na pedra. Deus fez aliança. E no momento que Moisés quebrou, o que isso significava? Quando Moisés quebrou as tábuas, o que isso significava? Quebrou a aliança. Certo. E precisava novamente de uma aliança. A aliança seria renovada. Aí Deus fez com que ele cortasse ali as pedras, né, para ficar fácil, e escreveu novamente. E dessa vez, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias no monte. Qual que é o monte que ele pegou? O Monte Sinai, né? Sim. O Monte Sinai, irmãos. Depois vocês vão lá em Êxodo 31, 18, Êxodo 32, 15, 16 e 19, Êxodo 34, 1, 29 e 32. Tá? Moisés ficou 40 dias na primeira vez em Sinai, desceu, encontrou o bezerro de ouro, quebrou as tábuas. Sim. Deus perdoou os pecados, porque ele não tem como renovar a aliança se antes ele não perdoar os pecados do povo. Sim. Aí Moisés subiu pela segunda vez, ficou mais 40 dias,
E a Bíblia diz que até o seu semblante, o que aconteceu com o rosto dele quando ele desceu? Era de um anjo, né? Brilhava. Brilhava. Resplandecia. Olha que bonito, né? Imagina, irmãos, Moisés teve que cobrir o rosto. Porque as pessoas estavam olhando para o rosto de Moisés, o rosto dele estava brilhando, né? Ele encontrou idolatria na segunda vez que desceu? Não. Aí, então as tábuas valeram. Valeram. Ou seja, a aliança de Deus ela foi renovada. Sim. Então o povo teve uma segunda chance. Teve. Nós hoje temos uma segunda chance? Temos. Sempre, né? Olha que pai amoroso, né? Eu tive, você, um monte de irmãos. Acho que todo dia, né? Todo dia. Porque é terrível, irmãos. Você imaginar que sem a renovação da mente, não sei se eu vou conseguir renovar a minha mente antes do descanso, né? Não sei. Mas quantas vezes você peca em pensamento? Quantas vezes? Então, e Deus dá chance para nós todos os dias, quando você se arrepende, quando você faz algo que você sente que magoou Deus, nosso Senhor, aí você ajoelha no chão e pede: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me dê uma nova chance, não vou mais fazer isso. Olha que bonito. É Deus nos dando chance todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Isso, se renovam cada dia, cada manhã. Amém? Glória a Deus. Então essa é a nossa segunda chance. Irmão, se você está vivo aí, obviamente está assistindo essa live, está vivo, né? Não vai assistir com o coração parado. Mas se você está assistindo essa live, é porque Deus está te dando uma segunda chance. Amém. Oh, glória. Dá vontade de ser pentecostal, sair sapateando aqui. E não tem nada errado, né? Agradecer a Deus sapateando. Vamos lá. Né? Alegria. Última pergunta, então, para a gente encerrar. Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele bateu na pedra? Vamos ler os textos? Vamos. Qual que é o primeiro texto que a gente vai ler? É aqui no... Está indo para o 8? É a última pergunta. Números 20, de 8 a 11. Quer ler para a gente, por favor? Sim. Números 20, de 8 a 11. Já está na tela, pode ler na sua Bíblia. Diz assim: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O que Deus tinha pedido para Moisés fazer? No começo do verso aí que você leu, no verso 8. No verso 8. O que está escrito no verso 8? Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Falai a rocha. Era só para falar. Só para falar. Tipo assim, rocha. Eu quero água. Eu quero água. É exatamente isso. Sai água daí. Né? Mais ou menos isso. E o que ele fez? O que a Bíblia relata que ele fez? Bateu. Bateu quantas vezes? 3. 3? Vamos ver se é 3 mesmo.
Moisés, verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Duas vezes. Duas vezes. Certo. Ele podia bater 2 vezes? Não. Podia bater uma? Não. O que ele tinha que fazer? Rocha, eu quero água. Só isso. Essa rocha era símbolo de quem? De Jesus. Nosso amado Senhor Jesus, que é a água da vida. Amém? Amém. Moisés bateu em Jesus. Bateu em Jesus. Lógico que ali era um símbolo de Jesus Cristo, só que toda a simbologia, você tem que ter todo o respeito, toda a admiração, todo o cuidado. Ali, Moisés estava em frente a todo o povo, né, de Israel, e Deus deu uma ordenança, ele foi lá e bateu 2 vezes. Ele desobedeceu a Deus. Sim, desobediência. Talvez por revolta contra o próprio povo, não é verdade? Ele já estava irritado com o povo. Porque ali no verso 11 diz, vou colocar ali, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Mas antes, no verso 10, Moisés fala, ouvi agora rebeldes. Moisés fala, ouvi agora seus rebeldes. Ou seja, dá a entender. Imagina como ele estava, né? Estava muito irritado. Muito irritado. Mas justifica? Não justifica o seu ato. Não justifica. Isso é interessante também. É uma lição que a gente pode tirar para a nossa vida, É interessante, né? Que na tua vida, na turbulência do seu dia a dia, você pode chegar a um determinado momento e falar alguma coisa, né? Alguma coisa ali, num momento ali repentino, né? Sem pensar, sem raciocinar. E Deus não se agrada. Você fere, né? O amor de Deus. Não é assim, irmão? Sim. Quando há desobediência, há quebra, né, daquele relacionamento, né? É como se você estivesse quebrando a confiança da outra pessoa. E nesse caso, Moisés estava quebrando a confiança de Deus. Moisés, eu pedi para você fazer isso, fala a rocha, mas você bateu nela 2 vezes. Você não fez o que eu te pedi. É uma lição para nós, né? E vamos continuar então, porque não para por aí. Mas aquilo que você estava falando, um erro não justifica o outro. Não. Você pode estar irritado ao extremo. Você não pode... dizem que tem 3 coisas que não voltam atrás, né? Você lembra as 3? A palavra... Porque eu não lembro. Eu vou falar daquela que eu lembro. A palavra. Sim, não volta. O tempo, falou. A palavra, e tem mais uma outra coisa, que agora eu não lembro do ditado. Porque, irmãos, ajudem aí, as 3 coisas que não voltam atrás. Por isso que devemos ouvir bastante e falar pouco. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Que já fala demais, né? Aquele que fala muito, aprende pouco. Aquele que ouve muito, aprende mais. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu quero continuar lendo. Posso ler? Porque não acabou por aí ainda. Pode. Capítulo 27. Enquanto isso, tenta lembrar quais são as 3 coisas que não voltam atrás. Dá uma pesquisada aí no... Eu vou pesquisar daqui a pouco. Capítulo 27, ainda de Números, tá bom? Capítulo 27. 12 Agora e 14. Isso, 12 a 14. Ó. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que deu aos filhos de Israel. 13. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Ou seja, está falando das águas lá de Meribá, onde ele estava, onde ele devia falar a rocha, e ele bateu na rocha. Sim. Então, Deus estava falando para Moisés, você não vai entrar por causa disso. De me santificar nas águas perante os filhos. Perante toda a congregação, né? Toda a congregação. E ele não fez isso. E agora, por fim, o último verso de hoje, que está lá em Deuteronômio,
Deuteronômio, capítulo 3, primeiro. Vamos lá. Capítulo 3, 23 a 26. Também eu, nesse tempo, implorei a graça ao Senhor, dizendo, verso 24, ó Senhor Deus, Moisés está falando, hein? Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Aí tem o verso 25, vai até o 26, né? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Parece que Deus está falando assim para Moisés. Moisés, você não vai entrar. E digo mais uma coisa, cala a boca, Moisés. Chega. Parou por aí, né? Mas tem mais um verso. Sim. Porque a história de Moisés não termina aí. Capítulo 34, verso 1 a 6. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este, o próprio Deus, o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Ali encerra a história de Moisés. Sim. Aparentemente ali era o fim da história de Moisés. Aparentemente. Porque a própria Bíblia diz em Judas que Cristo e Satanás disputaram o corpo de quem? De Moisés. E esse Moisés hoje, onde ele está? No céu. No céu. Amém? Eu quero que você traz para a gente, Pedro, isso é muito legal. Eu quero que você faça um comparativo com a nossa vida. Moisés morreu, só que ele alcançou o céu. E hoje? E nós? Eu já passo para o final. Eu já passo inclusive para o final. Aí fica uma lição maravilhosa para nós. Aqui, para você aí que está nos assistindo. Que mesmo você sendo errado, pecador, porque Deus é maravilhoso, o nosso Pai é um Pai amoroso, Ele te promete, a promessa de Deus é que você ganha a salvação. A salvação é pela graça. Por mais que você tente fazer as coisas certas, uma hora você acaba pecando. E como Moisés, ele está no céu, isso é para mostrar para você e para mim que mesmo com as nossas falhas, mesmo com a sua pouca fé, com as suas dificuldades, Deus te garante a salvação. Jesus te garante a salvação. Essa é a lição que podemos tirar. Que Moisés, ele fez errado, mas ele lutou para a salvação daquele povo. Para aquela época, ele foi como
um Jesus se preocupando com o povo. Deus chegou um momento que ele quis exterminar aquele povo. Moisés, o que ele fez? Não, Senhor, dê uma chance, dá uma nova chance. Então isso, irmãos, fica bem claro que Deus quer salvar você. Ele quer te dar a vida eterna. Vale a pena você lutar. Não esqueça disso. E vamos estar todos unidos com esse mesmo propósito: honrar e bendizer o nome de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. São 3 coisas, Pedro, que inclusive eu vou até passar aqui para mim, são 3 coisas que não voltam atrás. Alguns irmãos comentaram. Vou colocar aqui, ó, para todo mundo ficar sabendo. 3 coisas que não voltam atrás. Tony, tá aqui seu comentário. A palavra, a flecha e a oportunidade perdida. Muito bem, muito bem. A palavra, a flecha e a oportunidade perdida. Isso mesmo. E teve mais gente que comentou. Fugiu aquela hora, mas os irmãos são bons demais. Eles nos ajudam. Glória a Deus. Certo? A palavra, a flecha e a oportunidade perdida. É algo para se pensar. É algo para se pensar. Uma história tão antiga que nós vimos hoje, que são lições assim para a nossa vida, tão atuais como foi antigamente, há cerca de 3.500 anos atrás. Então que hoje nós possamos encerrar essa live certos de que Deus tem grandes promessas reservadas a nós todos. Deixe o Espírito Santo continuar falando em seu coração. Ele irá transformá-lo e te capacitar para poder receber a palavra de Deus, e assim você será igualmente Jesus, um rio que jorra água da vida. Deixe Jesus falar em seu coração. E não se esqueça de que Deus tem grandes promessas reservadas para você e para sua família. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa grande oportunidade de estudar a Tua Palavra. E esse relato que nós vimos aqui a respeito da escravização dos hebreus, de tudo que eles passaram no Egito, é tão atual para eles como está sendo atual para a gente hoje. Nós te agradecemos, Pai, porque desse relato nós tiramos lições proveitosas, lições que vão mudar a nossa vida por completo. Se até hoje nós não percebemos o seu agir, os milagres que o Senhor tem operado em nosso meio, que nós possamos ter o coração e a mente aberta e a percepção bem sensível assim para poder ver aquilo que o Senhor tem feito por nós, tem feito por nossa família, tem feito por nossos amigos. O Senhor é Deus grande e poderoso, que livra-nos dos nossos adversários, que fez o mar vermelho abrir para que os hebreus pudessem passar. E não é diferente hoje. O Senhor pode abrir o mar vermelho para a gente passar, e as dificuldades ficarão submersas nessas águas do mar vermelho, que hoje representa as grandes muralhas da nossa vida. Mas os nossos inimigos, as nossas dificuldades ficarão para trás. O Senhor abrirá caminho e nós passaremos a seco, nem molharemos os nossos pés. Nós cremos nisso. Do mesmo jeito que o Senhor agiu por meio daqueles israelitas, o Senhor pode agir no meio do seu povo hoje. Capacite cada um com a pregação da palavra, e que nós possamos um dia estar perto do Senhor na nova terra para todo sempre. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente dizer o nosso bordão, quero mandar um abraço aqui para o Tony, para o Tiago, para a Mariana, para o Antônio,
para a Helena, que apareceram aqui na live. Por último, não deu tempo de falar o nome de todo mundo. A Gleida Avanço também apareceu. Enfim, muitas pessoas participaram, não deu tempo de falar o nome de todo mundo. Deus abençoe vocês, irmãos. E como a gente sempre diz, não deixe de estudar a Bíblia, porque Jesus mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Deus abençoe. Nos vemos em nossa próxima classe bíblica online. Até mais.